Oi, eu sou a Marina e essas foram as minhas melhores leituras de 2020. Eu acho que não tem coisa melhor do que fechar esse ano complicado com coisa boa. Então eu quero compartilhar com vocês esses livros que fizeram diferença pra mim e que tornaram meu 2020 melhor. O 10º lugar nessa lista é o livro Recursão, do Blake Crouch, que começa com uma mulher que não quer viver mais porque ela tá com essa doença que tem se tornado comum nesse universo e que faz com que as pessoas do nada tenham memórias de uma outra vida delas. E essa mulher, ela tá muito mal porque essa outra vida era muito melhor e ela tinha um filho e agora ela não tem nada. E aí a gente pula pra protagonista do livro, que ela é uma cientista e ela pesquisa uma espécie de cura pro Alzheimer, porque a mãe dela tem Alzheimer, e ela vai desenvolver essa cadeira que tem umas funções bem diferentes ligadas à memória, mas que acabam indo muito além disso. É difícil falar sem dar nenhum spoiler, mas é um livro interessante, por exemplo, para quem gosta de dark, para quem gosta de ficção científica. Acho que é bem legal, bem interessante. E o mais legal desse livro é que ele nos faz questionar o que a gente faria se tivesse a possibilidade que aqueles personagens estão tendo e até onde essa possibilidade nas mãos das pessoas pode ir. O 9º lugar na nossa lista é da Taylor Jenkins Reid, um livro chamado Sete Maridos de Evelyn Hugo. Esse livro conta a história da Evelyn, que é essa atriz famosíssima, e a gente vai passando por essa história que ela vai contar para uma jornalista que ela mesma convidou para ouvir pela primeira vez a biografia dela sendo contada por ela mesma, pela Evelyn. E a Evelyn, ela é essa atriz que todo mundo quer saber sobre. É muito legal pra gente ver que por trás, às vezes, da fama de uma pessoa aí que tá na mídia, que a gente tem a impressão de que entende o que ela pensa, entende o que acontece na vida dela. Na verdade, por trás de tudo isso tem uma pessoa mesmo e que passa por problemas e que talvez a mídia não retrate tão bem assim. E é um romance assim muito envolvente, a gente entra na história, a gente conhece a Evelyn e percebe nela defeitos e qualidades que tornam ela quase uma pessoa real, assim, é muito bem escrito, é muito bom. Tem representatividade também, que é uma coisa que eu não estava esperando desse livro. O 8º lugar na lista é uma não ficção, é um livro que a gente poderia até colocar na categoria ali da autoajuda, que é Mostre Seu Trabalho, do Austin Kleon. Esse é o livro que me deu, assim, o último empurrãozinho que precisava para começar o canal. Ele é um livro que não vai te dizer nada demais, assim, não tem, assim, um grande estudo por trás, enfim, mas ele é um ótimo motivador. Aliás, fica a dica de ler ele talvez no início do ano para dar aquele empurrãozinho que a gente precisa depois de 2020 e tudo que a gente passou nesse ano. É meio que um livro para cima, assim, que vai te empolgar em pensar o que tu podes produzir, o que tu podes compartilhar com o mundo, que possa ajudar as pessoas, que possa mostrar o teu trabalho. O título do livro é bem autoexplicativo e ele empolga muito, e ele tá nessa lista principalmente por ele efetivamente ter me impulsionado a fazer algo. Era um empurrãozinho que faltava. No 7º lugar, a gente tem Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que eu conversei, vou deixar aqui nos cards, sobre esse livro. É um livro que me fez questionar, porque eu não vejo tantas autoras mulheres, qual foi a condição que as mulheres tiveram ao longo do tempo para escrever, me fez valorizar muito mais as autoras mulheres, me fez ir atrás de muito mais autoras mulheres, e assim, ele tem questionamentos tão bons que vale a pena dar uma olhada, principalmente em relação a esse assunto, as mulheres na literatura. O 6º livro da lista é O Mundo Assombrado por Demônios, do Carl Sagan. Ele fala sobre a gente ter uma postura mais cética diante das informações que nos passam. E ele mostra as pessoas acreditando
acreditando que elas tinham visto anjos, que elas tinham visto aparições ou que tinha acontecido algum milagre. E ele conversa sobre isso de uma forma bem pé no chão, explicando o que tinha por trás de cada um desses casos, explicando fenômenos psicológicos das pessoas que levam às vezes elas a acreditarem que viram um ser sobrenatural, coisa do tipo. E acho que foi um alento nesse ano. A gente viu tanta gente questionando a ciência, questionando a vacina ou a orientação da OMS e não questionando um medicamento sem comprovação. Então acho que é um alento no meio dessa confusão ler alguém dizendo pra gente ter o pé no chão e acreditar em evidências. O quinto livro dessa lista é O Ano em que Disse Sim, da Shonda Rhimes. Shonda Rhimes é criadora também do Grey's Anatomy, ela que escreve o Grey's Anatomy e outras tantas séries. E esse livro foi muito importante pra mim, assim, pessoalmente, porque ela fala sobre várias questões e eu acabei me encontrando em várias dessas questões, né? Ela fala que ela é uma pessoa introvertida, mas que tem tranquilamente conversa com as pessoas, né? Em grupo e tudo mais. Ela também fala sobre ela, por causa disso, não aceitar convites pra sair e que talvez se ela não tivesse dito sim pra tudo em um ano, esse ano dela aí de aprendizado, ela não tivesse, por exemplo, conhecido o presidente, que foi uma coisa que aconteceu nesse ano em que ela decide. E achei muito legal, assim, que ela conversou sobre o quanto as mulheres às vezes não aceitam elogios sem se colocar pra baixo. E outra coisa bem legal que ela fala nesse livro é que a gente não deveria dizer que chegou em algum lugar ou que conquistou algo sozinho, quando isso não é verdade. A gente geralmente tem ou privilégios ou pessoas por perto apoiando, pessoas que vão fazer parte do trabalho. E aí quando se ganha um prêmio, se ganha sozinho, né? Sem dizer que todas essas pessoas estiveram ali. E o quanto isso é injusto com as outras pessoas que te veem ganhar o prêmio, te veem chegar lá e percebem que sozinhas elas não vão conseguir. Então acho que é um livro bem interessante, porque através da vida dela a gente acaba pensando em uma série de questões e pegando até talvez uma delas pra nós. Quarto lugar dessa lista de melhores livros, pra mim, foi um clássico, não tem nem o que falar. Foi uma conquista desse ano, que foi Senhor dos Anéis. Então, Senhor dos Anéis eu vou considerar aí um livro só. Foi um livro incrível, assim. O meu livro favorito foi o segundo, As Duas Torres, e eu gosto muito da construção de mundo. Eu gostei muito de estar nesse mundo, nesse outro mundo, e não no nosso. Então, acho muito gostoso. Não tem nem o que falar, né? Um clássico aí maravilhoso. Agora a gente vai pro pódio, finalmente, os 3 melhores livros do ano. Pra mim, né? Vocês podem ter outras opiniões. São livros, assim, que eu mega recomendo. Acho que fizeram super diferença no meu ano. O terceiro lugar é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Rápido e Devagar, na verdade, é um compilado de pesquisas em psicologia sobre a nossa forma de pensar e principalmente a nossa forma de decidir. Então, eu aprendi muito com esse livro, inclusive acho que eu deveria reler porque eu não, e fichar ele talvez, porque é difícil manter na memória todos os elementos dele, mas ele, imagina, ele fala muito sobre a nossa tomada de decisão e isso afeta a gente todos os dias, o tempo inteiro. Eu acho que é super recomendável ler esse livro. Não é uma delicinha de leitura para todo mundo. Eu já vi várias pessoas que largaram ele porque ele é um livro seco, assim, informação, informação, informação. Ele tenta contar uma historinha em cada uma das pesquisas, e pra mim isso foi suficiente, mas eu sei que pra muita gente não é pra ler um livro assim de não ficção. Mas leiam, porque é muito importante que a gente conheça a nossa forma de tomar decisão. Não tem como pensar da mesma forma sobre tomada de decisão, sobre pensamento, depois de ler esse livro. E diz respeito a todos nós. Então, acho que é um livrão. Não é à toa que é best-seller todo ano, quase todo ano, e é muito bom mesmo. O segundo lugar do pódio é um livro que me fez rir, me fez chorar. Eu aprendi muito com ele, aprendi sobre o contexto histórico da África do Sul, e é o livro do Trevor Noah, que se chama Nascido de um Crime. Eu audioli ele, na verdade, e é o próprio Trevor Noah que
narra o livro. É um livro que já foi lançado acho que em 2015, algo do tipo. Não sei se vocês conhecem o Trevor Noah, ele é apresentador de talk show e eu não gosto tanto assim de talk show e tudo mais, mas eu acho ele uma figura simpática. E nesse livro ele conta basicamente a história dele, que é bem interessante. Ele é filho de um pai europeu com a mãe sul-africana. Ele nasceu no meio do apartheid, mistura cenas cômicas, cenas tristes e história da África do Sul. Assim, eu recomendo para todo mundo. É um livro muito bom, acho que não tem como não gostar. Acho difícil só se vocês não gostarem do Trevor Noah, assim, porque realmente é muito, muito, muito bom. Eu ouvi esse livro pelo Audible porque eu peguei um mês grátis do Audible, então fica a dica de pegar o mês grátis, porque um mês grátis te dá direito a um crédito equivale a um livro, e eles têm esse livro narrado pelo próprio Trevor Noah, então vale super a pena e não precisa ouvir o livro na hora, né? Vocês podem usar o crédito, pegar o livro e daí o livro fica pra vocês ali guardadinho no Audible pra sempre que quiserem ouvir. E isso é muito legal. O primeiro lugar vai pra uma autora que na verdade é youtuber aqui dessa plataforma, que é a Caitlin Doughty. Caitlin Doughty, eu acho, que tem um canal aqui há uns anos já. Eu vou deixar aqui, claro, o canal dela. Acho que eu posso colocar aqui também nos cards. É um canal muito legal. Ela é uma agente funerária nos Estados Unidos e esse livro é o From Here to Eternity. Eu acho que tem uma edição dele pela Dark Side. Se tiver, eu vou deixar a capa aí. E assim, na verdade, eu vou roubar um pouquinho porque eu recomendo todos os livros dela. Eu li eles meio que em sequência e todos eles se complementam, assim. Ela tem um que chama O Meu Gato Vai Comer os Meus Olhos, que é Will My Cat Eat My Eyeballs. Tem também um que se chama Smoke Gets in Your Eyes, né? Fumaça chega nos seus olhos. E nesses livros ela fala sobre a experiência da morte, né, em geral, e a experiência dela como agente funerária. Mas o meu favorito é esse From Here to Eternity, que é um em que ela viaja pelo mundo e ela estuda formas como várias culturas lidam com a morte. Assim, eu achei incrível esse livro, aprendi horrores também, e ela é muito engraçada. Ela vai te ensinando de uma forma super divertida, assim, e conversando contigo sobre esse assunto que a gente fala tão pouco, mas que é tão importante para todos nós. E eu acho, assim, incrível, imprescindível. Eu amo muito, eu adoro o canal dela, então acho que eu sou meio suspeita, mas é muito recomendável. Esse Will My Cat Eat My Eyeballs são várias perguntas de crianças sobre a morte para ela, que ela vai respondendo também. É bem rapidinho, o livro é bem curtinho. E o Smoke Gets in Your Eyes foi o primeiro livro que ela publicou sobre a experiência dela como agente funerária efetivamente, onde ela fala como é que ela foi parar nessa profissão, o que se faz nessa profissão, como é que o corpo fica, quais são as formas que tem de opção legal, né, jurídica nos Estados Unidos de cuidados depois da morte. Eu acho esse assunto muito legal. Um assunto um pouco estranho, talvez, mas é meu primeiro lugar. Acho que foi o livro mais incrível que eu li nesse ano. E eu considerei meio que os três um livro só, mas acho que o melhor pra mim foi esse From Here to Eternity. E menção honrosa aqui para séries que eu tenho lido e ainda não terminei. Essas não entraram aí pra fila, mas esse ano eu continuei a saga Game of Thrones. Eu tenho fé que no final vai ser bom e que o George R. R. Martin vai escrever esse final, sem pressão, tudo bem. E eu li esse ano O Festim dos Corvos, foi meu livro favorito de todos. Eu tô lendo também Guia do Mochileiro das Galáxias, também esse ano acho que eu li o melhor de todos eles, pelo menos até agora, que foi o segundo, que é um restaurante no fim do universo, muito bom. Nesse restaurante que eles chegam, os garçons são vacas e quando eles oferecem o prato é elas mesmas e elas são muito sarcásticas em relação a isso. É muito engraçado e crítico ao mesmo tempo. Acho que é meu tipo favorito de livro para se divertir, é livro que é crítico e engraçado ao mesmo tempo.
As Brumas de Avalon também, eu li o segundo nesse ano, foi muito bom também. Então eu acho que essas séries são promissoras e eu recomendaria também. Mas como não terminei, não sei como é que vai ser o final, não sei, não coloco minha mão no fogo. Gente, espero que vocês tenham um felicíssimo 2021, que a gente tome logo essa vacina, possa ficar perto uns dos outros e que 2021 seja cheio de leituras gostosinhas para vocês também, assim como foi o meu 2020. Um abraço apertado e tchau, tchau! Feliz Ano Novo!